Olá a todos, meu nome é Thiago de Melo Cursi, eu sou casado com Mirelle Barbosa Cursi e tenho 3 filhos, um de 12, o Paulo, uma de 8, a Ana, e um mais novinho de 3 anos, que é o Joaquim. Estamos começando essa série de vídeos sobre um material muito importante para vocês, que é um material de prevenção de sexualidade para adolescentes. E só esse formato família já me deu alguma experiência com essas preocupações com relação à criação de filhos e com essas questões de sexualidade também. Mas além disso, como professor também, eu trabalhei com todas as idades praticamente, em primeiro lugar com a educação do ensino fundamental 2, de 6º ao 9º, que é a fase dos adolescentes. A maior parte do tempo que eu trabalhei na rede estadual, na rede municipal, foi com essa faixa etária, até em colégios particulares também. Depois no ensino médio também, pela rede estadual e pela rede particular. E isso porque, formado em letras e pedagogia, acabei trabalhando na área da educação. Até um pouquinho no ensino superior e como gestor. Como coordenador de escolas e vice-diretor, também já trabalhei, inclusive, com a educação infantil, os menorzinhos mesmo. Então, dentro da educação, toda essa experiência, toda essa formação me ajudou a refletir sobre essas necessidades que os adolescentes têm com relação a essa questão da sexualidade. Eu percebo que há, sim, uma preocupação já pela rede de educação mesmo, os documentos teóricos da educação, como a BNCC, como os PCNs em seus temas transversais, por exemplo, já trazia essa preocupação com as questões de sexualidade. Então é algo que eu já estava mergulhado ali na educação e que, de certa forma, eu percebia alguma preocupação na educação, principalmente relacionada à saúde, à higiene e essa educação da sexualidade para esse fim, com relação aos adolescentes. Bom, além disso, além dessas experiências com a educação, eu também tenho a formação da teologia e da sexologia. E como pastor, isso também me ajudou a ter contato com pessoas das mais diversas idades e também a lidar diretamente com esse assunto. A teologia, por me dar o olhar bíblico, o olhar cristão sobre a sexualidade, e a sexologia, após em sexologia, me dá um olhar mais técnico, mais científico sobre a questão também. Dentro do contexto igreja, a gente observa uma preocupação com a questão moral, com a questão da santidade, da pureza, e isso é muito importante também. E aí a ideia de pegar essa experiência, tanto como pastor, nesses um pouquinho mais de 10 anos aí de caminhada pastoral, com mais essa experiência na educação, que também vai para um pouco mais de 10 anos, me ajudaram a refletir, a estudar, a pensar bem sobre essa questão e montar um material de 24 semanas, são 24 semanas, cada uma com o seu tema, e cada semana tem devocionais diários sobre esse tema, para a gente digerir, pegar mais minuciosamente, mais detalhadamente mesmo cada tema, e propor para os pais, para os pastores, para os líderes de adolescentes, de jovens, reflexões a partir de cada semana. Então, cada dia tem um tema também, dentro do tema maior da semana, e aí você lê aquele tema e tem umas perguntas que direcionam uma reflexão, uma discussão, que traz para o adolescente o assunto, para a vida dele, para como ele está vivendo aquilo, para como ele reflete sobre aquilo. Então, esse é o material. Essa é a experiência, o contexto que envolve esse material, e o maior desejo que eu tenho é que os pais, que os líderes consigam ajudar os adolescentes a lidar melhor com a sexualidade nessa fase, de forma preventiva mesmo, e que os adolescentes consigam crescer já evitando um monte de problemas relacionados à sexualidade por ignorância, por educação complicada, ignorante também, por vulnerabilidade de vários tipos. Então, um material de fato preventivo. E eu quero terminar essa apresentação com um texto que eu considero o mais importante sobre esse assunto de cuidado preventivo com as crianças, adolescentes e jovens, que é um texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4
ao 9, que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitando-se e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse texto nos fala dessa importância de tratarmos todos os assuntos importantes com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com quem precisar. Né? E é um texto que está totalmente relacionado ao maior mandamento, que é essa adoração a Deus, né? Esse ouvir o Senhor e amar ao Senhor. Essa é a nossa motivação principal, é fazer Deus ser glorificado na vida de todos, por colocarmos a palavra à disposição de todos e aplicar a palavra em todas as áreas da vida, e nesse caso aqui, na sexualidade. Então convido você a trilhar esse caminho junto conosco e deixar Deus te abençoar e te usar e te transformar para você ser capaz de ajudar muitas pessoas. Até a próxima.